Olá! Hoje eu vou falar sobre medo do futuro, né? Então a gente está vivendo aí um momento bem delicado, né? Na atualidade. Então muitas pessoas estão relatando, né, que estão com medo do futuro, não sabem como que vai ser. E nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas, algumas reflexões que você pode utilizar para amenizar esse medo do futuro, né? Para que você consiga ter mais tranquilidade no seu dia a dia e também ter mais produtividade, porque isso também acaba atrapalhando no nosso rendimento, né? Nas nossas escolhas, principalmente. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque tem medo do que vai acontecer, de como que vai ser. E aí, às vezes, a gente tem uma grande oportunidade de avançar, de fazer algo importante, algo que vai nos ajudar e também ajudar as outras pessoas, porque a gente tem esse bloqueio, o medo do que vai vir, do que vai ser. E isso é normal, a gente ter um medinho lá, né, da mudança das coisas, mas quando isso começa a travar a nossa vida, começa a impedir da gente agir, a gente tem que ter um olhar para isso e observar, e se precisar, necessitar, procurar ajuda. Porque senão a gente vai viver sempre numa vida assim, né? Vivendo com medo, receoso, não querer avançar nas coisas que tem ali para você avançar, porque a vida é movimento, né? A vida não é parada, não é estática. E a gente está aqui para evoluir, para se melhorar, né, para fazer coisas úteis para nós, para as outras pessoas. Então, às vezes tem pessoas aí maravilhosas, pessoas que têm um potencial enorme e que poderiam trazer muito benefício para elas e para a sociedade e acabam não fazendo por ter essas travas, né, de ter medo de avançar, de ter medo de ousar. E a gente tem que ter consciência que o erro faz parte da nossa aprendizagem e que tudo que a gente erra, a gente tem que olhar como aprendizado. Eu tô falando porque muito tempo atrás eu tinha essa ideia de que quando uma coisa não dava certo de primeira, eu já achava que não era aquilo para mim. Então, claro que tem coisas que realmente às vezes não servem pra gente, mas a gente tem que ter, se conhecer. É importante a gente se conhecer, saber o que a gente gosta de fazer. Se é uma coisa que te faz os seus olhos brilharem, que você gosta, que não vai prejudicar ninguém, por que não tentar mais de uma vez, né? Uma coisa que a gente também tem que entender que o medo do futuro, o que é o medo do futuro? É o medo do desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente começa a se pegar nesses pensamentos, a gente acaba ficando ansiosa, né? Preocupada porque a gente não tem o controle do futuro. Então, uma dica, assim, de primeira é você procurar viver o presente. Ou seja, viver os momentos que você está vivendo agora, neste momento. Estar presente ali. Se você está com seus filhos, esteja presente com seus filhos, esqueça o trabalho, esqueça o mundo lá fora, esteja com seus filhos. Se você está no seu trabalho, esqueça lá fora, esteja no seu trabalho, faça a sua parte. Se você é uma pessoa que não consegue se desligar do trabalho, que geralmente pessoas que têm a característica de ansiedade, elas têm isso, né? Essa característica de não conseguir se desligar do trabalho. Uma dica é anotar as coisas que você tem para fazer. Anote as coisas que você quer fazer no seu trabalho e aí você pensa, isso agora eu vou olhar amanhã, agora eu vou pensar na minha família, eu vou pensar no meu lazer. Outra coisa que eu evitar notícias de assuntos, principalmente da atualidade, tá? Se você quer estar informado, veja o que você quer saber e o resto deleta. Não fica se alimentando todos os dias olhando, eu quero saber como é que tá, como é que não tá. Porque se a gente quiser acompanhar isso, a gente vai ficar mais ansioso, mais frustrado, porque assim a gente tem que entender que nem sempre tudo que é dito, tudo que é falado, às vezes não é 100% verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes tem muito interesse por trás de certas informações, de certas notícias, né? Então a gente também não pode ser ingênuo no ponto de acreditar tudo que a gente escuta. Então às vezes a gente olha uma coisa e fica apavorada, às vezes nem é tudo aquilo que estão falando, ou estão aumentando, ou estão diminuindo. Então assim, não entrar nessa questão de querer tapar, saber de tudo, porque isso também gera uma ansiedade, gera um medo do futuro também. É você procurar incluir na sua rotina exercícios físicos. Isso também vai te ajudar a relaxar e a desestressar.
Outra coisa também que é importante você fazer é uma proteção energética. A gente sabe que tudo é energia, né? Proteção energética, ela é muito simples de fazer. Você vai fazer todos os dias. O que que você vai fazer? Você vai fazer a sua oração ali quando você acordar, né? Seus agradecimentos. E você vai se imaginar dentro de uma bolha de luz azul. Você vai fazer as suas respirações conscientes. É uma mini meditação que você já vai fazer. É segundos, é minuto, 1 minuto no máximo que você vai precisar fazer isso. Aí você vai ficar de uma forma confortável, vai se imaginar numa bolha de luz azul. Depois você vai se imaginar dentro de uma bolha dourada. E isso, o que vai acontecer? O azul vai proteger das negatividades, das influências negativas, e o dourado vai te ajudar a selar isso, vai deixar entrar somente as informações e as coisas que são boas para você. Você pode reforçar essa proteção durante o seu dia, tá? Que você sentir que você teve algum desgaste, algum estresse, você pode fazer ela de novo. Você pode fazer isso no banheiro, onde ninguém te interrompa, né? Se você estiver num lugar onde tiver outras pessoas. Então é importante que você use essa prática. Essa prática da proteção energética, se alguém quiser saber mais a fundo, tem várias literaturas que falam sobre isso, terapias alternativas também, mas é uma mulher que era da NASA, Bárbara, agora não me lembro sobre o nome dela. Ela escreveu o livro Mãos de Luz. Ela ensina a fazer essa proteção, inclusive no livro dela tem um relato de um senhor que fazia por 30 anos a proteção do cilindro. Ele fazia diferente, mas é a mesma coisa. Ele fazia do cilindro de luz, se imaginava no cilindro de luz e depois numa pirâmide dourada. E quando tiraram uma foto dele com um aparelho especial, lá, uma máquina especial, esse desenho dessa pirâmide, ela apareceu essa sombra, sei lá, no desenho, apareceu nessa foto especial, tá? Então, assim, é comprovado que isso já foi comprovado, né, que tudo é energia, o pensamento é energia, né? Não é porque ela não é concreta, que a gente não vê, que não é condensada, que ela não existe. Então, quando a gente imagina essa proteção, ela realmente acontece. Ah, mas eu não consigo imaginar eu dentro de uma bolha de luz azul. Se eu falar pra você uma bola de futebol, você consegue imaginar? Consegue, é a mesma coisa. Isso vai na prática, Isso também pode ser um sinal de autossabotagem, tá? Isso pode acontecer de você esquecer de fazer essa proteção. Eu procuro fazer todos os dias, mas tem vezes que eu me auto-saboto e eu esqueço de fazer. Aí quando eu lembro eu faço, tá? É bom que você faça no início da manhã, ali quando você acorda. E antes de dormir você também pode fazer, também ajuda bastante. Outra coisa que é importante você também evitar é assuntos polêmicos. Falar de política, de religião, coisas que deixam você agitado, nervoso, estressado, onde tem pessoas que tem um calor fervoroso sobre aquele assunto. Evitar entrar nesse tipo de discussão, que isso não vai levar a nada, só vai te gerar estresse. Outra coisa é você ficar relembrando coisas do passado, ficar comentando, uma vez aconteceu tal isso, tal coisa. Alguém te conta uma história triste e aí você vem com a sua história, mas comigo foi pior. Então, assim, às vezes tem vamos dizer, aquela competição de quem passou mais trabalho. Não entre nessa conversa, nesse tipo de conversa, porque isso aí, vocês não têm ideia de como isso baixa o nosso nível de vibração, nossa energia e inclusive a imunidade, tá? Porque quando a gente começa a remoer e a relembrar coisas ruins que nos aconteceram, isso acaba afetando a nossa energia. Então, com tudo é energia, né? E a gente às vezes nem percebe, mas depois a gente vai atraindo coisas, às vezes até parecida com o que a gente reviveu. Então, às vezes tem pessoas que relatam, nossa, sempre aconteceu o fato de traição na minha vida. Aí tu vai conversar com a pessoa, aí a pessoa começa a contar que ela teve lá atrás uma traição, e aí de vez em quando ela relembra essa traição. Ela comenta com pessoas e conta que uma vez aconteceu isso com ela e assim assado. E aí, claro, ela fica naquela energia. Então ela vai sempre atrair situações, pessoas que vão trair. Então, assim, isso já foi comprovado, isso é a lei da atração. Naquilo que eu coloco o foco, eu vou atrair para mim. Então, não é que a gente vai ignorar, mas a gente tem que procurar não ficar falando coisas ruins que nos aconteceram, evitar. E isso é um exercício que tem que ser diário. Às vezes a gente fica naquela... Às vezes alguém conta uma história e diz, mas eu também tenho uma história que não foi... Se você vê que não vai somar, que não vai ajudar em nada,
Não fale. É diferente quando você fala uma história sua. Eu sempre amenizo minhas histórias quando eu conto aqui nas minhas redes sociais, como eu sou terapeuta, então eu gosto de relatar alguns fatos que aconteceram comigo, como que eu dei a volta por cima, a partir daquele problema que eu consegui solucionar na minha vida, mas eu sempre amenizo, não falo na íntegra tudo o que aconteceu. Porque assim, ó, a ideia não é a pessoa entrar naquela energia, não é a ideia da pessoa, ai meu, comigo também, minha vida é uma coisa. Não é, a ideia é mostrar que tudo tem solução, né? Que as coisas, elas vêm para nós nos ensinar. Então a gente tem que procurar olhar sempre procurar o lado bom do que aquilo aconteceu. Já que aconteceu, não tem como eu evitar, o que eu aprendi com isso, tá? E uma coisa que eu vejo que é bem importante, e para mim ainda é desafiador, e eu procuro fazer, mas já tô conseguindo fazer mais, é você no seu dia, todos os dias, fazer alguma coisa de agrado para você. Veja coisas, se você não sabe o que te agrada, faz uma lista de tudo que você gosta de fazer. E durante o seu dia, procure um momento que você possa fazer aquilo. Nem que seja algo que leve 2 minutos, 10 minutos, mas faça. Porque o que acontece, o que eu vejo como terapeuta, eu percebo, às vezes as pessoas, elas vivem mais para as outras do que para elas. Então elas passam dias, meses, anos só fazendo pelos outros. E aí a gente pergunta, o que tu faz para ti, que tu gosta de fazer? Aí a pessoa fala, sabe que eu não... Sabe, a pessoa não sabe dizer, porque ela tá tanto tempo... E aí, né, aí vem os problemas, vem ansiedade, vem depressão, vem todo um monte de coisa aí que a gente já sabe o que acontece quando a gente não se olha. Então, procure fazer algo que você goste. Eu adoro comer um quindim. Sei lá, não vai comer todo dia, né? Mas uma vez, cada 15 dias, uma vez por mês, sei lá... vou lá comprar hoje, eu vou comprar um agrado pra mim, um docinho, vou comer um docinho, só aquele docinho. Tem um livro lá que eu quero muito tempo ler, eu vou ler 2 páginas daquele livro, não tenho tempo, mas vou ler 2 páginas. Então, comece a fazer coisas pra você. Eu gosto muito de caminhar ao ar livre, então vou lá dar uma caminhadinha, de 10 minutos que seja. Não deixe de fazer coisas pra você. Hoje eu quero fazer hoje eu faço só comida que os outros gostam, agora eu vou fazer uma comida do meu gosto, do jeito que eu gosto. Tem que fazer só pra você, faz lá pra você também. Então, são várias coisas que você pode ver que você gosta e faça. E isso vai te dar mais motivação, isso vai te dar mais ânimo. E você vai começar a olhar a sua vida com outros olhos. E você não vai ter mais tempo pra ficar pensando o que vai acontecer. Meu Deus, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Porque você tá se olhando. E quando a gente olha pra dentro de si, a gente consegue ver coisas maravilhosas que a gente não está vendo porque a gente está olhando muito para o externo, muito para fora. Então a gente tem que procurar olhar para dentro da gente. Então essas aqui são algumas dicas, tem muita coisa, gente, muita coisa que a gente pode fazer. Mas essas aqui você já pode começar a se trabalhar, a se olhar. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam aproveitar ao máximo o que vocês conseguirem, que ser útil para vocês, que vocês possam aplicar na vida de vocês. Se quiser rever esse vídeo, revejam. E assim, para a gente poder se sentir mais presente, procurar fazer coisas boas, agradáveis pra gente também, né? E você vai ver, quando você se trabalha, as pessoas ao nosso redor, elas acabam também mudando a postura delas com a gente, elas acabam ficando até melhores, porque a gente se modifica. Então, tudo é uma questão de ressonância, né? Se eu tô bem, o que eu vou fazer? Eu vou atrair coisas boas para mim, eu vou atrair situações, pessoas com a energia mais elevada. Então, essa é a ideia, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.